Deus abençoe a todos nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 26, para a nossa mensagem dessa noite. Salmo 26. Acompanhe aí na sua Bíblia, depois mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar o texto, que diz assim: Salmo de Davi. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com os homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com as dos pecadores, nem a minha vida com as dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes, cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Vamos orar? Senhor amado, abençoa-nos, ó Deus, agora com a tua palavra. Edifica o teu povo, a tua igreja, e nos conduza, ó Deus, para este caminho, e este caminho, ó Deus, que nos leva à eternidade. Senhor amado, que a tua palavra nos instrua e que, de fato, ó Pai, ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la e praticá-la, e nas decisões da vida poder lembrá-la, e assim, ó Deus, estar vivendo a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, é muita alegria sempre trazer a mensagem do Senhor para os irmãos. Estivemos aqui no dia 31, falando sobre ressurreição. E agora eu quero falar com os irmãos aqui nesta noite sobre algo que nossa vida está sempre envolvida toda vez que você acorda pela manhã, que é as decisões. Você sempre vai ter dois caminhos a seguir. Por isso a mensagem que eu quero trazer, o título da mensagem que eu quero trazer para os irmãos nesta noite é dois caminhos, mas também dois lugares. Dois caminhos e dois lugares. Esses caminhos vão te levar a algum lugar. E dependendo da escolha que você faz, você vai chegar naquele lugar. E você tem que estar ciente disso. Assim como Davi vai mostrar para nós aqui exatamente a sua compreensão e o seu entendimento de que ele precisava tomar a decisão certa. E para tomar a decisão certa, porque ele sabia o lugar que isso ia dar. E nós também sabemos, pela palavra toda nós conhecemos muito bem que há caminhos que não podemos trilhar. Se você tem um GPS no carro, ou se você tem um GPS no seu celular, você sabe muito bem e chega lá tranquilo. E quando o GPS falha? Principalmente nas ruas de São Paulo, quando a gente vai ali e o GPS te manda para um lugar e fala, não era aqui que eu tinha que ir. E você fica perdido, rodando para todo lugar e não chega a lugar nenhum. Como a gente fica desesperado quando a gente sabe o caminho, mas às vezes a gente quer tomar um atalho e a gente sabe que na vida cristã não há atalhos. Jesus disse em João 14 que ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vem ao Pai senão por ele. Nenhum outro caminho pode chegar até Deus senão Cristo Jesus. E Davi tem consciência disso, e Davi mostra para nós aqui dois caminhos e dois lugares. E que um caminho leva ele a um lugar totalmente diferente do que o outro caminho leva. E aqui nós vamos observar que
nós precisamos também lembrar sempre disso quando nós tomamos decisões. Todos os dias da nossa vida, todos os momentos em que sabemos que temos alguma coisa a fazer e que há duas oportunidades, eu tenho que decidir pelo caminho certo, pela vontade de Deus. E aí alguns se perdem ou talvez perguntam, como eu vou saber a vontade de Deus? E talvez aqui nós encontremos algumas respostas para como descobrir a vontade de Deus quando precisarmos tomar decisões. E decisões essas que nós sabemos que tem dois caminhos em que eu posso trilhar. Charles Spurgeon, nos seus esboços sobre o Salmo, ele vai dizer que este Salmo de Davi, o Salmo 26, ele é um salmo também, como vários outros, difícil de descobrir em que momento da vida que Davi estava passando para escrever este salmo. Há vários outros salmos que nos mostram essa dificuldade de saber ao certo em que momento estava acontecendo. Mas uma provável ideia que alguns podem trazer é que Davi estava pensando naquele momento do segundo livro de Samuel, do capítulo 2 ao capítulo 4, quando nós vemos dois homens ali assassinando Isbosete, que era um descendente de Saul. E aqueles homens, então, ali no reino de Israel, e Davi estava governando só que em Hebrom, e então aqueles homens vão e assassinam um descendente de Saul, que está ali no trono naquele momento, reinando e governando ali em Israel, e Davi também, ao mesmo tempo, também governando, só que em outro lugar, num lugar menor. E depois, no capítulo 5, nós vemos, então, Davi governando em todo Israel. E pode ser que esse momento Davi esteja pensando naquele episódio onde ele não teve nada a ver com aquilo. E que algumas pessoas, então, pensaram que poderia ser Davi querendo o trono, mas ele nada fez contra Isbosete. E como nós não podemos ter a certeza, mas independente disso, o que nós podemos ter certeza é que os escritos de Davi nos trazem sempre a compreensão de que eles foram inspirados por Deus. E que, sendo inspirados por Deus, nós precisamos dar atenção a tudo aquilo que Davi escreveu pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, mostrando para nós que caminhos nós precisamos trilhar. E por que eu estou trazendo essa questão de caminho? Exatamente porque no versículo 1 ele diz aí, faze justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Tenho andado na minha integridade. Ainda no verso de número 3 ele diz, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. O versículo de número 6, ele diz, lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Veja que em vários momentos Davi está colocando aqui essa ideia do andar. 3 versículos que mostram essa caminhada de Davi. E é interessante que quando você vai olhar para o livro dos Salmos, você vai também lembrar de alguns salmos que falam sobre essa questão do andar. E que ao longo do livro de Salmos, e se você parar um pouco, não, eu vou querer trabalhar agora Salmos nessa perspectiva de caminhada. O que Salmos nos ensina? O que o livro nos ensina quanto a essa caminhada? E você vai descobrir que muitos salmos fazem sempre essa reflexão sobre que caminho você está trilhando. Que o caminho que conduz a Deus é assim, e que o outro caminho te leva a outra questão mais difícil e mais dura, e talvez o fim da sua vida. O Salmo 119, por exemplo, há muitos versículos ali que fala de caminho, né? Como lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Fala das veredas, que também significa caminho. E o Salmo 1, que fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E que termina o Salmo dizendo que o caminho do justo e o caminho do ímpio são caminhos totalmente diferentes um do outro. E que Deus está olhando para os dois e o caminho do ímpio perecerá. Mas o caminho do justo, não.
Só há dois caminhos. E Davi, nesse primeiro momento, aqui nos versos de 1 a 3, nós vemos um homem que sabe o caminho que deve trilhar. Ele fala aí que está andando no caminho da integridade e confia no Senhor sem vacilar, no versículo 1. Ele pede ao Senhor que o examine, no versículo 2, e prove o seu coração e os seus pensamentos. E no versículo 3 ele fala da sua benignidade, tenho perante perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Davi só tem condição de fazer estes pedidos, de fazer justiça, Senhor, no versículo 1, e examinar, Senhor, me examina, porque ele tem andado na integridade, ele tem andado na verdade, e ele tem confiado no Senhor e não tem vacilado. No versículo 1, confio no Senhor sem vacilar. Meus queridos, esse primeiro caminho que Davi nos mostra, aqui dos versículos de 1 a 3, é um caminho que nós todos precisamos trilhar. O caminho da verdade, o caminho da integridade, o caminho de confiar no Senhor todos os dias, o caminho de entender que Deus está no controle de todas as coisas, e buscando na palavra e orando em todo o tempo, em que às vezes alguns irmãos, e hoje mesmo um pastor me mandou uma mensagem dizendo que está orando por mim por causa das eleições, e ele ficou feliz quando eu disse para ele, eu estou tranquilo, que Deus sabe todas as coisas. Se eu vou ser eleito, se eu não vou ser eleito, Deus sabe todas as coisas. Mas parece que algumas pessoas ficam, como que o pastor pode ficar assim? Era para ficar angustiado. E se ele perder? E se ele ganhar? Tudo está nas mãos de Deus. Mas e a sua vida também, quando de manhã você acorda e você precisa tomar decisões? E aqueles momentos mais difíceis e desafiadores, em que a sua decisão é muito importante. Você também não fica angustiado? E agora, o que eu vou fazer? E veja que Davi está aqui, naquele momento, dizendo que tem andado na integridade, ele tem confiado no Senhor, ele tem andado na verdade. E nós precisamos olhar para esse texto e também sermos desafiados de que é esse o melhor caminho, ainda que seja o caminho, talvez para nós, mais difícil. Paulo, em Efésios capítulo 4, e se você quiser abrir lá, Paulo fala muito desse caminhar, que poderia ser traduzido como o seu viver, que não é o caminhar de um pé depois do outro, o caminhar de passos, mas é o caminhar de viver, que tanto Davi como Paulo está querendo nos mostrar aqui. E olha como Paulo também faz essa mesma reflexão sobre esta caminhada. Capítulo 4 de Efésios, no versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ande de modo digno. No versículo de número 17, ele vai fazer um contraste agora, dizendo: isto, portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ande assim, mas não ande assim. Paulo está fazendo a mesma analogia que Davi. Ande por esse caminho, mas não ande desta maneira. Como os gentios, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. E ele continua aqui a falar sobre como é esse andar que não deve ser o nosso. O andar do cristão não deve assim. Mas ele não para ainda de usar essa figura. No capítulo 5, versículo 1 e 2, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor, andai de modo digno, andai em amor. Ainda no verso de número
Versículo de número 7 em diante, do capítulo 5, ele vai dizer: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Andai em amor, andai como filhos da luz. E ele vai trazendo esta figura, ou esta analogia, para nós sempre avaliarmos. E por último, ele vai dizer no versículo 15 ainda do capítulo 5, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Andar em amor, andar na luz, andar como um sábio, andar digno da vocação. E Davi está fazendo aqui o mesmo, de observar como é a caminhada das pessoas, como as pessoas andam vivendo, como as pessoas andam se portando. E ele, então, decidiu andar em integridade, andar confiando no Senhor, andar na verdade. E mesmo assim, mesmo andando nessa maneira, ele ainda pede a Deus: Senhor, examina a minha vida. Ele não é arrogante para dizer para Deus: Senhor, o Senhor está vendo aqui como eu sou bom, como eu tenho andado de uma maneira tão maravilhosa. Não. Ele diz: examina, Senhor, e prova, sonda o meu coração. Como alguém que pudesse chegar diante de Deus, como outro salmo, ele também vai dizer, e colocando isso de uma forma até desafiadora, até para nós mesmo fazer essa oração: Senhor, eu tenho andado em integridade, eu tenho andado em verdade, eu tenho confiado no Senhor, mas examina o meu coração, porque eu quero que o Senhor vasculhe aqui dentro de mim se ainda há alguma coisa que eu preciso mudar. Como nós lemos no início do culto e também ali em Romanos capítulo 8, como é que nós temos caminhado no Espírito? Temos que caminhar no Espírito, como foi lido aqui. Então, meu irmão, há um caminho em que ele é desafiador para nós. Um caminho, ou um andar, um viver, em que nós confiamos em Deus, em que nós andamos em integridade, em que nós andamos na verdade, em que nós estamos sempre diante de Deus, e ainda nessa caminhada pedindo a Deus: Senhor, ainda tem alguma coisa que eu preciso melhorar. A segunda caminhada que Davi coloca aqui está aí no versículo de número 4 e 5. Uma caminhada que ele conhece, mas ele não quer andar. Um caminho que ele não quer trilhar, mas ele sabe muito bem como que é. Exatamente porque você nunca pode dizer que você também não sabe. Porque desde que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, todo mundo entende o que é o bem e o mal. E Davi coloca aqui agora esta caminhada, esse outro lado da caminhada. Não tenho assentado com os homens falsos, e com dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. Ele escolheu andar na integridade, na verdade, confiando no Senhor, mas ele também escolheu não se assentar com homens falsos, com dissimuladores, não se associar a eles, aborrecer a súcia dos malfeitores e se assentar com os ímpios. Quando ele diz isso, nos lembra muito o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda, né? Não se detém e não se assenta. Quando Davi está colocando aqui, ele não se assenta, aqui o original tem a ideia de permanecer, de habitar, ou seja, de compartilhar da vida daquele que é falso. Olha que perigoso que é você caminhar desse lado. Você se assenta com pessoas assim, você compartilha com pessoas assim, você anda com pessoas assim. Isso pode fazer você virar uma pessoa assim. E Davi tomou a decisão: eu não. São pessoas que eu não quero me assentar com elas porque são falsas. São pessoas que eu não quero habitar com elas porque elas vão influenciar
as minhas decisões e a minha caminhada. E Davi não quer. Quando ele diz, não me associo, que ele não se associa, aqui o original tem um sentido de ir para dentro, ou seja, Davi quer nos ensinar que ele não entra no esquema dos dissimuladores. Sabe aquela hora que algumas pessoas falam assim, vamos lá, olha, mas não tem nada a ver, vai dar certo. E Davi está dizendo que com os dissimuladores não me associo. Toda vez que ele ouvia alguma coisa assim, ele, não vou lá não vou fazer isso não. Vocês já viram aquelas expressões, tudo bem, não tem nada a ver. Depois você pede perdão para Deus. Olha que leviano, né? E às vezes a gente nem percebe que é leviano. Vamos viver em pecado e depois a gente pede perdão para Deus. O que nós acabamos de ler em Romanos 6? Havemos de pecar por causa da graça? De maneira nenhuma. Ou seja, você conhecendo o pecado e sabendo que é errado, não se associe com isso. Não caia no esquema, não vá para dentro, não se associe com eles. Quando Davi diz, eu aborreço a súcia, súcia aqui no hebraico tem o sentido de assembleia, reunião. Então Davi não gosta das suas reuniões, dos seus encontros. Vamos lá, a galera vai estar lá, a turma vai estar lá. Eles vão tomar uma cervejinha, mas você toma uma Coca-Cola, não tem problema nenhum. E Davi falando, não, eu não vou para aquela reunião. Aquela reunião não vai ser muito boa, não vai ser edificante. Não vai me trazer proveito em nada. E é isso que Davi está colocando aqui, quando ele fala da súcia de malfeitores, da reunião de malfeitores. Então Davi tem agora diante de si esses dois caminhos. O caminho da integridade, da verdade, da confiança em Deus, que ele anda sem vacilar, e que nesse caminho ele ainda, Senhor, examina meu coração e faz justiça, mas também tem esse caminho de homens falsos, de homens dissimuladores, de homens malfeitores, de ímpios, de uma caminhada em que ele não se assenta, em que ele aborrece e que ele não gosta daquelas reuniões. Não gosta de estar com aquele grupo. Duas caminhadas que a nossa vida todo dia se encontra. Porque todo dia nós temos sempre estas decisões para tomar. Aonde nós temos amigos que não são cristãos, de fato. Temos parentes que não são cristãos? Sim. Temos pessoas chegadas a nós que não compartilham da mesma fé que nós? Sim. A questão é, você está pronto para, nessa caminhada, observar o que eles fazem e não ser influenciado pelo que eles fazem? E como Jesus, que comia com pecadores, que bebia com pecadores, que se assentava com pecadores, mas não se tornava um pecador como eles. O grande desafio dos Salmos com a vida de Jesus em Jesus nós temos alguém que é exemplo de estar com pessoas pecadoras, mas não ser um pecador como eles. E aí o grande ponto é que hoje o que nós vemos é evangélicos ou pessoas que se dizem cristãs, mas fazendo tudo que o pecador faz. Eu lembro de 2017, 2018, o pastor Tiago Guerra, aqui de São José dos Campos, da Igreja da Trindade, ele ainda era seminarista e ele foi falar com os jovens em Jacareí. Naquele momento eu era pastor auxiliar lá em Jacareí, e ele foi falar com os jovens, e ele falando de Colossenses capítulo 1, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que coisa preciosa, maravilhosa. Mas aí algo que me chamou a atenção, que passou-se anos e eu ainda guardo aquilo na minha cabeça quando eu ouvi ele pregar, dizendo que Deus nos libertou do império das trevas
e nos enviou para o Filho do seu amor. E tem muita gente hoje no reino do Filho do seu amor, mas vivendo como se estivesse nas trevas. Os comportamentos são como se estivesse nas trevas. Mas ele diz que está no reino do Filho do amor de Deus. Isso não pode ser. Isso não pode. Há uma incoerência. Se Cristo nos libertou, se Deus nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, é sinal que eu não posso mais viver como se andasse em trevas. De novo, Efésios capítulo 5. Andai como filhos da luz. Andai em amor. Andai em sabedoria. E que agora nós temos que olhar para nós mesmos e falar, peraí, mas o que eles estão fazendo, eu estou fazendo também? O pensamento deles é o meu pensamento? Os sentimentos deles são os meus sentimentos? Então tem alguma coisa errada. Eu estou sendo influenciado, eu estou sendo conduzido, induzido por tudo aquilo que essa caminhada errada está fazendo. E temos que aprender como Jesus, a nos encher do Espírito Santo, para que, diante de pecadores, não venhamos a ser influenciados por pecadores, mas mostrar a luz de Cristo no meio das trevas, e não ser influenciado pelas trevas. Davi conhece muito bem essas duas caminhadas, e ele escolheu uma. Ele não quer aquela, e ele escolheu essa. A de andar na integridade, a de andar na verdade, de andar confiando em Deus, e de um Deus que coloca diante dele o seu próprio coração e prova a sua vida. Essa caminhada leva Davi a um lugar que ele quer muito e a outro lugar que ele não quer. E tenho certeza que se eu perguntar para você aqui nessa noite, se você quer ir para o céu, né, se você está aqui, né, você com certeza diria sim. Levantaria a mão e diria sim, eu quero ir para o céu. É um lugar que todos nós queremos estar, não é verdade? Todo crente quer estar no céu, né? E se tem algum crente que quer estar no inferno, então tem alguma coisa estranha. E veja que Davi está colocando aqui, no versículo de número de 6 a 8. Lavo as mãos na inocência, assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com a voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Por ele andar na verdade, andar na integridade, confiando em Deus, o maior desejo do coração dele é estar onde Deus está. É estar no lugar onde Deus está. Davi amava estar na habitação de Deus. Lembra que no tempo de Davi ainda era o tabernáculo, não havia templo ainda. Mas a Arca da Aliança está lá, no tabernáculo. E ainda que fixo ali, naquele lugar onde Deus escolheu, no Monte Sião. Ali então Davi está. E Davi quer estar ali. Quer estar ao redor, né? E o terceiro andar aí, né? No versículo de número 6. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Para fazer o quê? Para cantar, entoar louvores. Para mais o quê? Proclamar as maravilhas. Para que mais? Para assistir aonde a glória de Deus está. Davi ama a presença de Deus. Ama estar na casa de Deus. Meu querido, nesse sentido, por que muitos hoje não querem estar na igreja? Por que muitos não querem estar na presença de Deus mais? Por que em nosso tempo, em nossa geração, apareceu um grupo chamado de desigrejados, dizendo que gostam, que amam, que servem a Deus, mas que não querem estar na igreja? O que está acontecendo? O que anda acontecendo nos corações em que as pessoas dizem que amam a Deus, mas não gostam da igreja, não gostam do culto, não gostam da congregação, não gostam da reunião dos santos do Senhor, não estão mais presentes, mas sempre tem uma desculpa, sempre tem uma desculpa para faltar, sempre tem uma justificativa. Davi amava
a habitação da casa do Senhor. Davi queria estar ali, andar ao redor do altar. Davi queria louvar a Deus naquele lugar. Davi queria proclamar as maravilhas do Senhor naquele ambiente. Quando ele diz aí de lavar as mãos na inocência, no versículo 6, aqui tinha aquele momento, no tempo de Davi, os sacerdotes tinham ali uma prática de lavar os pés e as mãos, né, numa bacia, e ali se preparando, né? E então os levitas faziam uma procissão de cânticos, né, em derredor do altar, e Davi então está simbolizando aquela cena, né, orando a Deus e dizendo que lavou as mãos não com a água da bacia dos sacerdotes, mas com a inocência. Ele é inocente diante daqueles que não estão no altar. Enquanto alguns decidem não querer estar na presença do Senhor e na reunião e no culto, Davi diz consigo mesmo: eu quero estar lá, e eu sou inocente. Aquela limpeza, ele olha para aquilo e transformou aquilo numa poesia para dizer: eu lavo as mãos na inocência de que eu não sou culpado da mesma coisa que eles andam fazendo, porque eu sim, eu quero estar na tua presença. Meu querido, se temos andado nessa caminhada e escolhido esse caminho automaticamente tem que nos levar até Deus. Esse caminho de andar na integridade, de andar na verdade, de confiar no Senhor, tem que nos levar a amar a habitação do Senhor. Tem que nos levar a amar a presença do Senhor, a andar ao redor do trono, ou seja, a cultuá-lo e adorá-lo. E não cair naquela justificativa de que hoje eu tenho outro compromisso, domingo que vem eu vou. Tem muita gente hoje que diz cristão, perdendo o desejo e a vontade, e a paixão pela reunião do povo de Deus. Tem muita gente dizendo que ama o Senhor e que é salvo em Cristo Jesus, mas que não gosta de estar na reunião, que não gosta de estar no meio da adoração. Tem gente que passa a semana inteira sem cantar, e às vezes chega na igreja e não abre a boca para cantar. Ah, meus irmãos, que caminho que temos trilhado, e esse caminho está levando a gente para onde? Se não é para a presença do Senhor, então não é o caminho certo. O caminho que nos conduz à presença dEle é esse caminho em que esse lugar é um lugar de paixão. Ele diz no versículo 8, eu amo. Você poderia dizer o mesmo? Eu amo estar na igreja. Eu amo a presença do Senhor. Eu amo estar junto com meus irmãos e adorar a Deus. E aí ele traz agora também um outro lugar. O lugar que ele ama, mas um outro lugar que ele não quer estar. Versículo 9 e versículo 10. Não colhas a minha alma com as dos pecadores, nem a minha vida com as dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Não colha a minha alma com eles. Eu não quero estar lá. Eu não quero estar nesse lugar. E tenho certeza que você também não. Estar no mesmo lugar em que os pecadores um dia vão estar. Estar no mesmo lugar em que os homens sanguinários vão estar. Estar no mesmo lugar em que gente cheia de suborno vai estar. Gente que não mudou de vida. Gente que Apocalipse vai nos ensinar que é o lugar de tristeza. Gente que o Evangelho e a pregação de Jesus, a pregação escatológica de Jesus vai dizer que é um lugar de choro e ranger de dentes. Senhor, não quero estar com eles. Não colha minha alma com eles.
Eu não quero estar nesse lugar. E é por isso que eu escolhi trilhar esse caminho. Eu não quero me assentar com esses, porque eu não quero que a minha alma seja colhida com eles. Eu não quero estar nesse lugar. Não faça isso, Senhor. Não colha a minha alma com a dos pecadores. Ainda que ele tenha se colocado como um inocente no versículo 6, como alguém verdadeiro no versículo 3, como alguém íntegro no versículo 1 e que confia no Senhor, e que não vive com os falsos e malfeitores no versículo 4 e 5, ele sabe que a decisão final é de Deus. E ele faz esse pedido a Deus, então não colha. E aqui é a ideia de não ajuntar, não ajunte a minha alma com a deles. Então, como nós já vimos aí no versículo 4 e 5, ele também no versículo 9 e 10 não quer estar naquele lugar. Mas por que ele não quer? Porque ele sabe que o caminho daquelas pessoas do versículo 4 e 5 levam a este lugar. De gente assim. E ele não quer. E quando ele avalia esses dois lados, então, ele termina o versículo 11 e 12, colocando aí o que ele precisa fazer para não cair na cilada de andar, de desviar de caminho. Como Provérbios diz, né? Eu não ando nem para a direita nem para a esquerda, mas eu ando com o Senhor, né? Capítulo 4, versículo 27 de Provérbios. Ele diz, quanto a mim, então, no versículo 11 e 12, ando na minha integridade, como ele já disse no versículo 1. Livra-me e tem compaixão de mim, porque ele sabe que ele não é perfeito. Então tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, quando eu ando por esse caminho de integridade, de verdade, de confiança no Senhor. O meu pé está firme. E nas congregações, bendirei o Senhor. Aqui ele termina com esta expressão de um andar firme, na integridade, de alguém íntegro, reto, de alguém que pode olhar para a vida toda e perceber que, Senhor, tenho escolhido o que a Tua palavra me ensina. Não tenho escolhido outro caminho. Então eu sei que existe um caminho que me leva a um lugar errado e que eu não quero estar lá. Então, para que não aconteça isso, Senhor, firma meus passos. Firma meus passos. E quando ele termina com essa expressão, na congregação bendirei ao Senhor, Davi está ensinando aqui que este andar desse adorador e desse que busca o caminho do Senhor deve ser mostrado entre aqueles que também estão procurando viver como adoradores do Senhor, nas congregações. Por isso que a gente ama o povo de Deus. Davi amava o povo de Deus. Jesus amava o seu povo. Jesus amava os seus discípulos. João 15, Jesus chega a dizer que ele não chama mais os discípulos de servos, mas de amigos. Porque Jesus gosta, ama os seus discípulos. E nós também deveríamos amar e desejar estar na congregação. Bendizer o Senhor nas reuniões, nos ajuntamentos. Então, meu querido, dentro dessas duas perspectivas, quero terminar aqui com algumas reflexões para você pensar a respeito disso. De que amanhã cedo, ou talvez até quando sair daqui depois do culto, você também vai ter algumas decisões. Ir para casa, ou talvez numa pizzaria. Ir para casa, ou ir para um outro lugar, para a casa de um irmão. E diante das decisões que você vai tomar, seja hoje, depois do culto, ou seja amanhã cedo, quando você acordar, quais são as decisões? De que caminho que você vai trilhar? Que caminho que você vai trilhar? As suas decisões, já um teólogo disse isso, as suas decisões revelam o caminho que você está trilhando.
As decisões que você toma revelam esse caminho. Então, você sabe o que é ser íntegro diante do Senhor? Você sabe o que é ser íntegro, como Davi colocou aqui? Você já orou para Deus te examinar, te sondar e te provar? Ou você acha que você é a pessoa mais perfeita do mundo? Senhor, como aquele fariseu ali de Lucas, que Jesus vai contar aquela parábola: Senhor, tu sabes como eu tenho sido um homem perfeito, dou o dízimo, faço as minhas orações, dou esmola, eu não sou como esse publicano. Como tem sido a sua oração para Deus te examinar, te revelar algumas coisas ocultas que você não gosta de ver em você mesmo? Ou você ainda quer esconder isso? Você reconhece a bondade de Deus sobre a sua vida? Em cada momento em que você tem caminhado e tem vivido com Deus, você tem visto a bondade de Deus? Ou você é como o povo no deserto que só reclama? Deus está mandando maná, Deus está mandando água, Deus está mandando codorniz, Deus está mandando a nuvem para te cobrir, Deus está mandando fogo de noite para iluminar, e você ainda continua reclamando. Ô, vida difícil! Você ainda continua reclamando. Como você tem se comportado ao longo dessa caminhada? Visto a bondade de Deus, ou ainda murmurando e dizendo que Deus não está presente na sua vida? Com quem você convive durante a semana? E o que elas fazem ou dizem te influencia? As pessoas com quem você convive, com quem você fala, são pessoas que você tem em alta estima e que te levam para um caminho que não é o caminho da Bíblia? Ou são pessoas que, como o Salmo 119 diz, companheiro sou daqueles que te temem, Senhor? Quem são as pessoas que estão ao seu lado? Quando chega o fim de semana, você fica na expectativa de estar com os irmãos para cultuar o louvor a Deus? Ou para você, se der para ir na igreja, tudo bem, se não, tanto faz? Como você tem visto os momentos de decisão para vir à casa do Senhor, para cultuar com os irmãos? Como você tem lidado com essa decisão na sua vida? Seus pés estão firmes na caminhada do Evangelho? Ou não estão tão firmes assim e bambeiam em algumas áreas da vida e que precisam ser ajustadas? Sua caminhada está firme ou tem alguma coisa ainda vacilando? Lembra do que Paulo disse em Colossenses 2? Cuidado com as filosofias do mundo. Cuidado com os rudimentos do mundo. Nossa, li uma coisa na internet aqui que me deixou meio balançado. Por quê? Você foi falar com o pastor? Você foi falar com alguém? Reverendo Augusto Nicodemos, quando estava fazendo doutorado, ele conta essa experiência de que ele teve acesso aos livros dos liberais. E aquilo foi algo que incomodou o seu ministério. Se um homem tão experimentado e tão respeitado como o reverendo Augusto teve esses momentos de balançar na fé, você não vai ter? Todos nós vamos passar por isso, e a própria confissão de fé fala disso, que a nossa fé seria abalada. E é a hora que nós precisamos mais de pessoas ao nosso lado para nos ajudar. E da palavra de Deus e da oração. Só que quando no momento que a fé é abalada, a pessoa não quer nem orar e nem ler a Bíblia. Quanto nós precisamos então da comunhão, para que quando a gente não vê o irmão aqui perto, por que ele não está aqui? Vou ligar para ele. O que aconteceu? Por que você não veio? Meu irmão, nessa caminhada, apesar de ser mais difícil andar com Deus, andar na integridade, andar na verdade, sempre dá uma vontade de fazer uma mentirinha, né? E andar na verdade é difícil. Andar na integridade, andar confiando em Deus é luta. É difícil.
mas é a melhor caminhada que a gente pode ter. É o melhor caminho que a gente pode ter. Na verdade, não é nem só o melhor, é o único. Porque não há outro caminho que nos leva até o lugar tão desejado. E nesse sentido, você se considera como um adorador que ama o lugar de Deus? Que ninguém quer estar naquele lugar com os pecadores? Isso é fato. Mas e o outro lado? Você tem amado o lugar onde Deus está? Porque o lugar dos pecadores, em que Davi quer que não colha a sua alma, ele sabe que Deus não está lá. Mas e o lugar onde Deus está? Você tem desejado esse lugar? E tem se apaixonado e pode dizer como Davi, eu amo, Senhor, a habitação da tua casa. Eu amo estar nesse lugar. Por isso, meu querido, em nome de Jesus, você tem decisões a tomar. E nessas decisões, escolha pelo caminho certo. Escolha pelo caminho certo. Porque essa caminhada vai te levar ao lugar certo. A caminhada certa vai te levar ao lugar certo. E qualquer desvio no caminho, busca o Senhor. Peça ao Senhor, de novo como Davi, examina, Senhor, a minha vida. Eu não quero desviar do teu caminho. Eu quero andar nesta caminhada para encontrar-me com o Senhor, para estar com o Senhor. Então, deixa firme os meus pés nessa caminhada. Firma os meus pés para não desviar deles. Vamos orar?